Veremos hoje como usar a versão 3.01 para colocar uma imagem com um fundo transparente interagindo numa cena. A versão que eu vou usar é a 3.01, mas vocês, se quiserem, podem usar qualquer versão para me acompanharem aqui em relação à ideia. Eu coloquei um plano, tá? E baixei junto à internet algumas imagens em sites específicos que me dão imagem no formato PNG. A imagem PNG ela tem um plano de fundo, que é um plano de fundo aqui com uma condição transparente. Eu vou usar esse modelo aqui para mostrar a vocês como é que a gente faz o processo. Então, eu preciso jogar aquela imagem nesse plano. Eu vou rotacionar o plano pelo eixo Y, RY90, Enter. E vamos olhar aqui pela visão right ortográfica o plano. Vamos então aumentar esse painel de baixo e vamos substituí-lo para o painel Shade Editor. Isso facilita. Eu vou excluir esse painel aqui da direita usando a tecla N. E para a gente colocar um material, nós vamos precisar usar qualquer um dos modos aqui renderizado. Então eu vou usar o renderizado mesmo. Aqui agora, para eu colocar um material, eu posso vir aqui ou posso clicar aqui, ó. Então tanto faz um ou outro, se eu clicar vai surgir um jogo de nodes aqui que é o material inicial. Esse material, vocês vão perceber que tanto aqui como cá é o material principal. Aqui, se eu quiser alterar agora as cores desse material, é só clicar e dar a cor que eu quiser. Mas para o experimento, eu quero usar uma imagem. Então, em vez de cor aqui, em Base Color, eu vou clicar no pontinho amarelo e vou selecionar o Node Image Texture. Ele coloca um Node aqui de forma automática. Aqui vai ficar escuro porque eu não tenho a imagem ainda que eu vou usar para o efeito. Então eu vou trazer esse Node um pouquinho mais para cá. E tanto faz eu clicar no Open aqui, como no Open aqui, que vai ser a mesma coisa, eu vou buscar aquela imagem que eu falei a vocês que eu ia usar aqui. Então eu vou usar essa imagem de cá. Open Image, vamos esperar a imagem ser carregada. Ela é carregada, mas ela está virada aqui para o eixo Z. Como eu estou com o eixo X, como vocês podem ver aqui no guia apontado para a minha direção, eu vou rotacionar em X, RX90. Eu coloco a imagem de pé em relação à minha frente. Agora repare que se eu der um RX aqui, toda a transformação é baseada naquele ponto de origem que está no centro do plano. Eu não quero, eu quero que esse ponto de origem ele permaneça na parte de baixo da árvore. Então a forma prática de fazer isso é eu vir aqui no modo Edit Mode. Eu posso, com o plano selecionado, ativar o Move, que é o transformador de movimento. Eu encosto o cursor na setinha azul, pressiono o botão esquerdo do mouse e arrasto para cima. Com isso, o que é que eu faço? Eu trago o plano para cima, mas mantenho o ponto de origem dele aqui no ponto inicial, quando ele foi carregado pelo modo objeto. Agora, se eu voltar para Object Mode, eu vou arrastar aqui a área com a mãozinha, tá, pessoal? Se eu tentar fazer a transformação agora, RX, vai se basear no ponto de origem que está embaixo. Uma das grandes perguntas do pessoal é por que quando a gente carrega essa imagem aparece esse fundo escuro, por que não aparece a transparência? A gente precisa aqui na imagem ligar o recurso de alfa dela com o recurso de alfa do material que a gente aplicou. Então a gente puxa a saída alfa da imagem e conecta na entrada alfa do material. Nesse caso é o Principal BSDF. Ah, mas eu não estou vendo o efeito. O efeito aqui no modo Eevee vocês não vão ver. Mas se vocês vierem aqui, ó, no renderizador e mudar o motor de renderização do Eevee por Cycles, notem que aqui existe, ó, agora um plano de fundo transparente. Se eu quiser adicionar aqui uma superfície plana só para fazer um chão, vocês vão ver que existe, ó, a lâmpada cá em cima influenciando sobre o cenário com a imagem com um plano transparente. Então eu posso selecionar a lâmpada, por exemplo, usar a tecla G, movimentar a lâmpada e vocês vão ver a sombra se movimentando de acordo com a posição da lâmpada. Então aqui no modo que é o modo Cycles é ótimo. Agora se eu volto para o modo Eevee, por que isso não está acontecendo?
ele se mantém com esse plano de fundo aqui escuro. Porque nós temos que selecionar o plano e nesse material aqui que nós aplicamos, vocês vão vir na barra de propriedades, clicar em material, porque aqui no Node vocês não vão encontrar esses ajustes. Então vocês têm que vir aqui, vão buscar a opção Settings, que são as configurações. Vocês vão ver dois modos, o Blend Mode, que é o modo de mistura, e o Shadow Mode, que é o modo de sombreado. Nós vamos ter que alterar esses dois parâmetros para fazer o efeito funcionar no Eevee. Então no Blend Mode eu posso usar nesse caso o Alpha Blend. Aqui no Shadow Mode eu posso usar nesse caso o Alpha Hashed ou Alpha Clip, tanto faz. Posso clicar, agora sim vocês vão ver o sombreado e o efeito de transparência funcionando aí na cena. Se eu seleciono a lâmpada aqui no modo Eevee agora, uso o G, eu tenho o material funcionando de forma prática através da sua transparência aqui junto ao Eevee. Agora um detalhe, quando eu aproximo, esse material está dando um aspecto muito assim de plano. Por quê? Porque ele tem o specular com um fator em 0,5. O que é isso, Luciano? Esse specular, na verdade, é o efeito da luz refletindo sobre a superfície do plano. Então eu vou zerar isso aqui, ele dá um aspecto mais realístico. Agora, se eu quiser usar uma imagem de plano de fundo para interferir aqui no processo da luminosidade, eu posso simplesmente entrar no Word, em Color. Notem que eu posso usar aqui planos coloridos, né? Mas eu não quero plano, eu quero uma imagem HDRI. Então eu clico em Color, clico nessa opção chamada Environment Texture, que é a textura de ambiente, e aqui eu vou buscar uma imagem que eu tenha baixado num site. Aqui eu tenho um conjunto de imagens, eu posso usar essa imagem aqui, por exemplo, usar o OpenImage. Essa imagem ela passa a funcionar como um plano de fundo junto à cena. Se eu quiser que ela não apareça aqui, eu posso, nesse instante aqui, eu zerar e vou ter uma ideia de como é que fica a luminosidade com um aspecto mais real. Agora o plano está um pouquinho para baixo, então eu seleciono o plano, que é a superfície, e jogo mais para cima, fazendo com que a árvore encoste na superfície do plano. E tenho aí o efeito, que é o efeito de sombreamento com uma textura em modo alfa. Aqui no modo Eevee, aqui no modo Cycles. Legal, né? Espero que possa ter entendido e possa experimentar esse recurso aí junto aos projetos. Até a próxima.